consegue imaginar residir em uma nação onde existe um bairro totalmente dedicado ao entretenimento adulto e onde se tem a liberdade de decidir sobre o momento da própria morte? Este é o lado sombrio da Holanda. A história desse país remonta ao século IV, quando os romanos dominavam a região. À medida que o Império Romano enfraquecia, os francos ou o Império de Carlos Magno assumiram o controle do século V ao século IX. Posteriormente, os holandeses foram divididos em estados menores. Depois disso, Carlos de Habsburgo concedeu todo o território dos Países Baixos ao rei da Espanha, mais especificamente a seu filho Filipe II, em 1555. Os holandeses se rebelaram contra essa dinastia, culminando no Tratado de Münster em 1648, que formalizou a independência deles do domínio espanhol. Durante o século XVIII, o país foi invadido pelas forças de Napoleão, mas recuperou sua autonomia no início do século XIX. Após um período desafiador durante a Segunda Guerra Mundial, os Países Baixos se reconstruíram e tornaram-se membros da União Europeia, além de serem um dos países mais prósperos e desenvolvidos do mundo. Apesar de seu tamanho modesto, o PIB dos Países Baixos atingiu 1 trilhão em 2022, com um PIB per capita que surpreende, especialmente nas encantadoras luzes vermelhas ao lado dos canais. A região atrai cerca de 20 milhões de turistas anualmente. Na maioria das noites, as ruas ficam tão movimentadas que é difícil se locomover. Dwallen é uma fusão de história e diversão, apresentando lojas adultas e museus históricos lado a lado. E naturalmente é possível encontrar a profissão mais antiga do mundo aqui. No entanto, se você planeja explorar a área, é importante estar ciente das regras não escritas. Entre elas, destaca-se a proibição de fotografar por motivos de privacidade, a recomendação de não perturbar se uma cortina estiver fechada em uma janela, indicando que o profissional já está atendendo a um cliente, e a sinalização de uma luz azul como identificação de um profissional do sexo transgênero. Outra atração singular em Dwallen é o seu Museu do Sexo. Se você tem interesse em aprender mais sobre a sexualidade, não é necessário frequentar aulas. Basta visitar este museu repleto de informações fascinantes sobre a arte erótica, incluindo esculturas e visitas guiadas em áudio. Embora pareça que a maior parte do Distrito da Luz Vermelha seja dedicada à diversão, ainda existe um lado sombrio em Dwallen. Segundo o Acnur, há relatos contínuos de tráfico humano e trabalho forçado nos estabelecimentos, totalizando de 100 a 200 incidentes por ano. Felizmente, o governo está intensificando a implementação de regulamentações para combater essa problemática, incluindo a punição de clientes que deixam de denunciar quando percebem que uma mulher está sendo forçada a trabalhar lá. Acredite ou não, cerca de 1/3 dos Países Baixos está abaixo do nível do mar, justificando assim o nome do país, que significa País Baixo. Um ditado local destaca a engenhosidade dos holandeses. Deus criou a terra, os holandeses criaram os Países Baixos. Muitos elogiam a habilidade do país em construir cidades em terrenos desfavoráveis, empregando técnicas de hidroengenharia, como a construção de diques, moinhos de vento e canais. No entanto, todas essas estratégias não estão isentas de riscos. Casas em todo o país já desabaram, e estudos indicam que até 1 milhão de residências poderiam colapsar nos próximos 30 anos. Amsterdã, em particular, é vulnerável, apresentando rachaduras e buracos ao longo de seus canais. O país enfrenta um futuro desafiador devido ao aumento do nível do mar, especialmente nas partes cruciais como Amsterdã, Roterdã, A Haia e Utrecht, todas localizadas em áreas mais baixas. Diante desse cenário, o governo desenvolveu um plano para identificar quais partes dos Países Baixos devem ser preservadas e quais devem ser devolvidas ao mar para garantir a sobrevivência do restante do território. Essa situação influencia a escolha preferida de transporte no país, que é amigável ao meio ambiente: andar de bicicleta. Agora, esse meio de transporte tornou-se não apenas uma prática saudável, mas também uma resposta às condições geográficas e às preocupações ambientais. O país ostenta mais bicicletas do que residentes, e sua infraestrutura favorece o ciclismo como um meio de transporte seguro e convidativo. Contudo, essa popularidade não vem isenta de desvantagens, especialmente no que diz respeito a acidentes de trânsito envolvendo bicicletas. No ano de 2022, um total de 291 pessoas perderam a vida devido a acidentes com bicicletas. A maioria das vítimas tinha mais de 50 anos, e metade dos acidentes resultou de colisões com vans ou carros. A crescente popularidade das e-bikes contribuiu para essa estatística,
tornando o ciclismo mais acessível às gerações mais velhas. Outro fator foi a resistência ao uso de capacetes, visto que apenas 3% dos ciclistas comuns e 2% dos usuários de e-bikes envolvidos em acidentes optavam por usá-los. Os usuários de e-bikes, devido às velocidades mais altas alcançadas, mostraram-se ainda mais vulneráveis. Amsterdã, apesar de ser conhecida como a cidade dos museus, abriga algumas atrações que podem não ser adequadas para os mais sensíveis. O Museu da Tortura de Amsterdã, localizado no movimentado centro da cidade, oferece uma visão do horror medieval, exibindo instrumentos de tortura utilizados na Europa até o século XVIII. Já o Amsterdam Dungeon leva os visitantes a um passeio pelo passado sombrio dos Países Baixos, abordando eventos como a Inquisição Espanhola, caça às bruxas e a Grande Praga do século XVI. Por fim, o Museu Vrolijk em Amsterdã possui uma coleção de curiosidades medievais, incluindo restos mortais de bebês com defeitos de nascimento, coletados pelo professor Gerardus Vrolijk no século XIX. A questão da eutanásia é outro aspecto peculiar dos Países Baixos. Desde 2002, a prática é legal para pacientes que sofrem de maneira insuportável e sem perspectiva de melhora. Contudo, essa decisão levanta dilemas éticos, especialmente na definição de limites para sua aplicação. Um caso notável envolveu uma paciente que, devido à demência, assinou uma carta de diretivas solicitando a eutanásia caso não conseguisse mais reconhecer seus familiares. Quando o momento chegou, ela já não entendia sua situação, exigindo contenção antes da aplicação da injeção fatal. Essas situações têm levado alguns médicos a adotar posturas mais cautelosas em relação à eutanásia. Apesar desses aspectos sombrios, é crucial reconhecer o lado positivo deste belo país. Os holandeses, conhecidos como a Terra dos Gigantes, ostentam a maior estatura média do mundo, com 1,82 m para homens e 1,68 m para mulheres. Os Países Baixos se destacam globalmente por seu sistema de saúde de ponta e por sua paixão notável por produtos lácteos. Uma demonstração clara dessa fascinação é a iniciativa de construir fazendas flutuantes para impulsionar a produção de leite. Diante da escassez de terras disponíveis, os holandeses ergueram fazendas flutuantes em Roterdã, abrigando cerca de 40 vacas leiteiras cada. Equipadas com grama, grãos, leitos confortáveis e sistemas automatizados de ordenha, essas fazendas não só aumentam a produção de leite, mas também são ambientalmente sustentáveis e resilientes a inundações, eliminando preocupações para os fazendeiros de laticínios. A liderança dos Países Baixos em inovações na área da saúde é evidente na criação da primeira vila amiga da demência do mundo, localizada em Hogewey. Essa notável instalação abriga mais de 150 pessoas com demência avançada, acompanhadas por uma equipe de profissionais de saúde em dobro. Diferenciando-se de outros lares de cuidados para a demência, essa vila oferece uma abordagem mais humanizada e segura, resultando em melhor saúde psicológica para os residentes, menor dependência de medicamentos e uma vida mais longa. Outra vila que parece saída de um conto de fadas nos Países Baixos é Giethoorn. Nesta encantadora localidade não há estradas. As pessoas só podem se locomover por meio de navegação, caminhadas ou ciclismo. Com seus canais meticulosamente escavados e 176 pontes conectando pequenas ilhas à terra principal, Giethoorn é um destino pitoresco, localizado a apenas 85 minutos de Amsterdã. Além de ser reconhecido como a Terra dos Gigantes, o país também ostenta a reputação de floricultura do mundo, com cerca de 60% do comércio global de flores e 80% das exportações de flores da UE. Os Países Baixos são um destino obrigatório para os amantes de flores, especialmente no Parque Keukenhof, o maior jardim do mundo, com mais de 800 variedades de tulipas. Apesar de seu tamanho modesto, os Países Baixos alcançaram grandes feitos, enfrentando desafios e crescendo de forma notável. Sua jornada abrange desde a criação de ambientes seguros e saudáveis para a população até conquistar o título de pessoas mais altas do mundo. Os holandeses continuam a inspirar, constantemente evoluindo e oferecendo lições valiosas para todos. Navegar pelos Países Baixos, além das atrações convencionais, é como abrir um livro de destinos fora do radar. Descobrimos fazendas flutuantes e inovadoras em Roterdã, vilarejos sem estradas como Giethoorn e a revolucionária Vila Amiga da Demência em Hogewey. Essas experiências únicas revelam a essência dos Países Baixos, além dos estereótipos turísticos. Se você, assim como eu, busca destinos autênticos e pouco explorados, junte-se ao meu canal Destinos Fora do Radar. Vamos juntos desvendar lugares extraordinários, onde inovação e tradição se encontram, oferecendo uma perspectiva única e fascinante do mundo. Não perca a oportunidade de explorar além do comum. Inscreva-se agora e embarque nesta jornada exclusiva.